Já há um tempo atrás, já há alguns meses atrás, Deus começou a me mostrar algumas coisas dentro do Evangelho de Mateus, e eu fiquei muito empolgado com aquilo que eu comecei a ver, mas nós estávamos em meio de outras coisas, e eu sabia que Deus estava me mostrando aquilo para uma ministração posterior, né? Então, eu guardei essa palavra, guardei no meu coração, guardei lá os estudos, enfim. Mas essa semana, Deus começou a trazer esse estudo de novo ao meu coração, e eu senti do Espírito de começar na escola dominical. Eu sei que nós estamos fazendo um aprofundamento bíblico, e nós já terminamos essa semana o primeiro livro dos Reis, e isso é maravilhoso. O YouTube nos garante, né, a possibilidade de ter todo esse material gravado, documentado, ou seja, não é um material que perde a sua validade com o tempo, muito pelo contrário, é um material atemporal, ele funciona para qualquer época. Daqui a 10 anos, se você ouvir, vai ser bênção. Daqui a 30 anos, se Jesus não voltar antes, você vai ouvir e vai ser bênção. Não importa a época que você ouvir aquele material, esse material vai ficar. Mas aí, eu resolvi acelerar o processo, e Deus me tocou isso para acelerar o processo. E hoje a gente vai começar, como a gente começou no aprofundamento bíblico por Gênesis, então estamos seguindo. Hoje nós vamos começar o estudo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. E aí nós vamos acelerar o processo por 2, pelo menos, né? Quem sabe quando a gente terminar lá em Malaquias, a gente esteja terminando aqui em Apocalipse, quem sabe? Pode ser que isso aconteça. Então vamos lá. O Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos dar início à parte 1 do Evangelho de Mateus. Irmãos, essas aulas valem como um seminário, né? Tem gente que, eu quero ir para o seminário para ser pastor, eu quero seminário para ser pastor. Se você for ser pastor no Ministério Quero Internacional, mas lá é o pastor Nilson, por enquanto, né? Mas nada impede de ter muitos pastores, e esse na verdade é o nosso desejo. Então, se você deseja ser pastor no Ministério Quero, comece assistindo às aulas de Bíblia, porque no nosso seminário ela não vai ser muito diferente. Nós vamos abordar os temas, nós vamos ver as explicações, então as explicações estão todas aí. O aprofundamento bíblico vale como seminário, e como nós estamos nessa onda de EAD, de ensino à distância, né, provavelmente nosso seminário também será assim, a matéria toda está aí, estuda, assiste em casa, e depois que você assistiu, fez a prova, é aprovado, você vai receber o seu diploma, o seu certificado. Então, nós começamos hoje, Mateus, e vamos abrir no capítulo 1. Antes da gente ler o capítulo 1, é bom uma explicação. Cada livro do Novo Testamento, e todo livro da Bíblia, na verdade, foi escrito com um propósito. Por exemplo, o livro dos Reis, o 1º e o 2º, foi escrito com o propósito de documentar a respeito dos reis de Israel. Ele conta as histórias dos reis de Israel. Por quê? Provavelmente alguém encomendou isso, e um escriba começou a escrever, consultando as fontes, consultando as histórias, ouvindo as histórias dos mais antigos, e começou a documentar essas histórias no livro dos Reis. Os evangelhos também não são diferentes, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas, João, eles começaram a traçar a história de Jesus de acordo com o ouvinte ou o leitor desse evangelho. Então, para quem Mateus está escrevendo? Quando eles escrevem o evangelho, eles escrevem para alguém. Não necessariamente para toda a humanidade, porque quando ele escreveu, ele não tinha bem essa noção de que seria um evangelho para toda a humanidade. Mas ele escreve para um grupo. E para que grupo Mateus escreve?
Quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus escreve para os judeus. É muito claro isso. Mateus escreve para judeus. Como é que a gente sabe disso? A gente vai ver isso ao longo do livro. Por exemplo, Mateus não dá explicações a respeito de costumes judaicos. Então, se ele não dá explicações a respeito de costumes judaicos, é porque ele está escrevendo para alguém que conhece os costumes judaicos. Não é verdade? Para quem conhece, não precisa explicar. Eu sempre uso esse exemplo. Para quem mora no Rio de Janeiro, você não precisa explicar o que é carnaval. Não é verdade? O que é carnaval? Você não precisa explicar. Se você tiver que contar uma história, olha, ele é carnaval, e aí a gente saiu de casa. Você não precisa falar, era carnaval. Carnaval é uma festa que as pessoas se fantasiam, fazem um monte de coisa que não convém. Você não precisa explicar isso. Todo mundo sabe que é carnaval. Então, quando você escreve para um brasileiro, vamos dizer de modo geral, você não vai precisar explicar para ele o que é carnaval, porque os brasileiros conhecem. Então, Mateus, ele não explica as festas judaicas, ele não explica. Isso tudo leva a crer que ele está escrevendo para judeus. E não apenas isso, todo o conteúdo tem o objetivo de provar um ponto. Esse é o ponto principal do Evangelho de Mateus. Que Jesus é o Messias que cumpre toda a Escritura, que tudo aquilo que a Escritura no Antigo Testamento fala a respeito dele, é cumprido em Jesus, certo? Então, Mateus tem esse objetivo, por isso que ele quer provar para os judeus que Jesus é o Cristo. Para fazer isso, ele começa pela genealogia. Por que genealogia? Porque genealogia para o judeu é importante. Geralmente para o povo oriental, de uma forma geral, é importante. Para nós aqui no Ocidente, não é tão importante assim. Se eu pedir para você, eu sei que tem pessoas que nem conheceram o pai nem a mãe, mas vamos colocar assim numa situação mais normal, né? Pedir para você, fala o nome dos seus pais, você vai falar. O nome do meu pai é esse, o nome da minha mãe é esse, mesmo porque está na sua certidão. Se estiver na sua certidão, está na sua certidão. Então você sabe, em muitos documentos que são pedidos, e até alguns cadastros que a gente faz, eles pedem o nome da mãe, não é isso? Qual é o nome da sua mãe? Então esse nome da mãe tem que constar lá no cadastro. Por quê? Para checar. Meu nome é Nilson Alves Teixeira. Eu me lembro que uma vez eu fui receber uma oferta pelo Banco do Brasil, que alguém tinha mandado para o missionário, e eu tinha que ir lá para pegar a oferta para repassar para o missionário. E era só com o nome. E aí eu dei meu nome lá no Banco do Brasil, Nilson Alves Teixeira. Aí o atendente falou assim, tem muita gente com seu nome. Eu falei assim, o que você quer que eu faça? Né? Na verdade é isso. Nilson, eu pensava que não tinha tantos Nilson Alves Teixeira, mas ele falou que tinha. Agora, tem tantos José da Silva, Francisco dos Santos, tem um monte, não é verdade? Se você for procurar, né, tem vários nomes. Então, por causa disso, é que eles pedem o nome da mãe. Por quê? Porque normalmente o nome da mãe vai ser diferente. O nome da mãe vai ser diferente, mas em alguns casos até o nome da mãe coincide, aí é complicado. Mas se eu perguntar para você o nome do seu pai e da sua mãe, aí você responde prontamente. Se eu perguntar para você o nome dos seus avós maternos e avós paternos, eu tenho certeza que já tem gente que vai falar assim, sei não, eu não sei. É impressionante, irmãos, como nós não enfatizamos para os nossos filhos o nome dos nossos pais. Os nossos filhos não sabem o nome dos nossos pais. Que dirá dos nossos avós? Porque também nós não sabemos, porque os nossos pais também não nos contaram para a gente, não enfatizaram para a gente. Falaram uma vez ou outra numa conversa, mas nunca disseram assim, olha, o nome do seu avô é esse, o nome da sua avó é esse, escreve aqui, guarda no seu carteira, esse é o nome do seu avô e da sua avó. Sabe por quê? Porque normalmente para a gente, já morreu, para que precisa? Por que você precisa saber? Então a gente não sabe o nome dos nossos avós, bisavós, muito menos,
tataravós, nem sei se eu tinha isso, e assim por diante. Mas Mateus começa com a genealogia, por quê? Porque genealogia é importante, de onde você veio. Havia uma profecia que dizia que Jesus deveria vir de determinada linhagem, então eles precisam provar pela profecia, pela genealogia, que a profecia está correta, que Jesus veio da linhagem de Davi. O Messias, o Cristo viria pela linhagem de Davi. Então Mateus começa provando isso, o nascimento. Antes de falar de qualquer coisa do nascimento, vamos falar da linhagem dele. Então olha só, capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão que gerou Isaac. Você viu como é que ele começa? Livro da geração, ou da genealogia, né, de Jesus Cristo, que é como referência filho de Davi, por quê? Porque a profecia dizia que ele seria filho de Davi, filho de Abraão. E qual Abraão? O Abraão que gerou Isaac. E Isaac que gerou a Jacó. Isso é para não ter erro. Mas não pode ser outro Abraão, não. É o Abraão que gerou Isaac, o Isaac que gerou Jacó, e Jacó que gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá que gerou a Tamar, a Pérez, a Zerá, Judá que gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou Jessé. Então a gente tem aí até Jessé. Aparecem duas pessoas. Você vê que aparecem mulheres aqui, né? Mas não aparece Sara, nem aparece Raquel, nem aparece Rebeca, que eram mulheres, né, que poderiam ser assim louváveis, né? Que não tinham nada a esconder na vida delas, tudo certinho, casaram com um homem só. E você, não aparecem elas. Mas aparece Tamar, aparece Raabe. Se você não sabe, Tamar foi a que enganou seu sogro, porque ela estava numa posição desfavorável e ela teve que enganar o seu sogro para poder ter o seu direito garantido. Porque Judá simplesmente esqueceu, né, aquele negócio. Não é comigo, às vezes as pessoas fazem isso, né? Não é comigo, então não tem que tomar providência nenhuma, vamos levando, e de repente cai no esquecimento, né? Só que Tamar falou assim, não vai cair no esquecimento não, é o meu direito. E aí ela vai, engana o seu sogro, e de Judá ela consegue gerar a Pérez. E Raabe também, que é a prostituta de Jericó. E eu fico pensando, por que Deus colocou essas mulheres que não foram assim por um caminho certinho? Sabe por quê, irmãos? Porque geralmente, não vou generalizar, mas tem muitas pessoas que têm dinheiro, têm riqueza, e que vêm de famílias nobres, e se gabam dos seus antepassados. O meu antepassado era um duque, o meu antepassado era um barão, o meu antepassado era um nobre lá em Portugal, o meu antepassado era um nobre lá na Inglaterra, eles se gabam disso. Só que a Bíblia mesmo fala que Deus não escolheu as coisas sábias, nem as coisas fortes, mas Deus escolheu as coisas loucas e as coisas fracas para confundir as fortes. Sabe por que essas mulheres estão aqui? Porque Deus não dá a sua glória a homem. Muita gente podia dizer assim, está vendo? Toda uma linhagem perfeita. E os crentes, até hoje os crentes têm essa tendência. Jesus nasceu de uma linhagem perfeita. Não, a perfeição de Jesus vem do Espírito.
A perfeição dele vem porque ele é Deus. Não vem por causa da linhagem humana, não. A linhagem humana pode ser imperfeita, a linhagem humana pode pecar, a linhagem humana pode decepcionar, mas o que vem de Deus vem perfeito. Então, para que fosse mostrado uma linhagem, né, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Ele não veio de uma linhagem perfeita, onde as pessoas eram todas perfeitamente tementes a Deus, não, ele veio de uma linhagem humana, como todo ser humano é, mas ele é perfeito porque ele é Deus, ele veio como Deus. E Jessé, olha o versículo de número 6, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Mais uma vez citando uma mulher aqui, né? Não precisava citar, Não precisava, tantos outros ele não citou, mas por que ele citou? Justamente isso, de uma situação, e nós estudamos no aprofundamento bíblico, uma situação totalmente errada, e que Deus reverteu. Agora, por que Deus faz isso? Irmãos, é para mostrar para nós, que nós temos que confiar nele, e não na carne. Nós não fomos escolhidos de família muito excelente, de linhagens maravilhosas, é para que a excelência do poder seja de Deus, e não que a gente se gabe, porque a minha família é perfeita, a minha família não tem nenhum desvio, na minha família ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém se prostitui, na minha família ninguém é adúltero. Bom seria se fosse tudo assim, né? Mas na verdade não é, a gente sabe disso. Então vamos lá. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, e a Asa gerou Josafá. Roboão foi um outro rei também, filho de Salomão, que nós vimos lá no aprofundamento bíblico. Ele foi ruim, ele não seguiu os caminhos do Senhor, mas ele entrou. E Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. Vê que a descendência de Cristo foi deportada para a Babilônia. Continuando, versículo 12, e depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí alguns vão, não sei se vão perguntar isso, mas mas veio da linhagem de José? Não era para vir de Maria? Porque José não era verdadeiramente o pai de Jesus, porque foi obra do Espírito Santo. Então, como é que essa geração toda, essa genealogia toda veio José? Por quê, irmãos? Por uma questão muito simples. Primeiro que, embora mulheres sejam citadas aqui, não se pode simplesmente atribuir a uma mulher a origem da genealogia, certo? Então, toda esse final deveria finalizar num homem e não numa mulher. Mas o que acontece? Maria era da família de José também. Ela não era de uma família diferente. Os casamentos no passado, primeiro, eles eram feitos entre os parentes próximos. Né? Não era assim, eu fui na rua, vi lá alguém bonito, vou casar com ele. Não era isso que acontecia. Né? E tanto que eles eram prometidos já desde a infância. Não tinha esse negócio de, eu escolho com quem casar. Né? Hoje a pessoa escolhe com quem casar, quem quer namorar. Não era essa a realidade naquela época. Então, quando a Bíblia fala dessa genealogia,
que Jesus veio de Maria, essa família é toda dessa genealogia, é toda dessa origem. É por isso que José aparece aqui e ele que dá o sentido. Agora, esse nascimento de Jesus, tem pessoas que confundem isso. Jesus de fato nasceu. Houve um parto. Ele nasceu como uma criança. Porque mesmo na época dos apóstolos, alguns diziam que Jesus tinha sido um espírito, ou uma emanação de Deus, uma aparição de Deus, alguma coisa nesse sentido. Por isso que João escreve, aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e o espírito que não confessa isso não é de Deus. Por quê? Porque se você nega que Jesus veio em carne, irmãos, se você nega que Jesus veio em carne, você nega toda a obra redentora de Cristo. Primeiro porque um fantasma não pode morrer. Não tem como pregar um fantasma na cruz. E segundo, a Bíblia diz também que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Mas lógico que se ele é um espírito, não vai pecar mesmo. Então tudo aquilo que o Evangelho traz é mentira. E ainda mais, se Jesus era um espírito, Jesus não ressuscitou, porque ele não morreu, então ele não pode ressuscitar. Então tudo isso de morrer na cruz, ressuscitar, foi tudo só um teatro. Ou como os antigos gostavam de fazer, foi uma pantomima. Foi só uma pantomima para enganar o povo. Por isso que aqui Mateus deixa bem claro, não, ele nasceu de uma mulher, ele teve um parto, ele foi criança, ele cresceu, ele cumpriu todo o caminho que qualquer ser humano cumpre. E mesmo depois da ressurreição, a gente vai ver lá, Jesus come com os discípulos. Agora uma pergunta, eu vou voltar nisso lá, mas uma pergunta. Quando Jesus ressuscita com o corpo transformado ou ainda com o corpo antigo? O que vocês acham? Ele ressuscita transformado ou ele ressuscita com o corpo antigo ainda? Mortal. Corpo transformado, né? Ele ressuscitou com o corpo transformado. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então, ele ressuscitou com um corpo já que não vai morrer nunca mais. Mas olha que coisa interessante. Se ele ressuscitou com o corpo transformado, irmãos, ele comeu. Ainda mostrou para Tomé, né? Tomé, bota aqui a mão, vê aqui que sou eu. Eu não sou um fantasma, não. Os fantasmas não têm carne e osso. Ele fala isso. Irmãos, isso não deixa você animado, não? Isso me deixa bastante animado. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós seremos transformados também como Ele. Então isso quer dizer que no céu nós vamos ter um corpo. Não segundo esse corpo, a nossa aparência vai ter, eu creio que vai ser semelhante à aparência que nós temos aqui, né? Só que a Bíblia fala que lá ninguém é maior do que Jesus. Jesus morreu com 33. Então também você não vai parecer mais velho do que Jesus lá não, meu filho. Que bom, né? Agora ficou mais animado ainda. Opa, peraí. Então, explica esse negócio direito, pastor. Então quer dizer que lá eu vou ter a aparência de quando eu tinha 30? É bem provável. Opa, estou começando a gostar desse negócio de céu, hein? Fala mais. Então vou te falar mais. Lá você vai comer, porque Jesus comeu. E diz que tem uma ceia. Ele fala, não vou tomar isso aqui até que eu venha tomar no reino de Deus. Lá tem uma ceia. Se tem uma ceia, as pessoas comem. Agora, vai comer e não vai ter azia, não vai ter má digestão, não vai ter enxaqueca, vai comer,
Mas, pastor, como é que vai ser esse negócio? Se come, tem que colocar para fora. Como é que vai ser esse negócio? É mistério. O corpo é perfeito e a comida é perfeita. Então, eu acredito que você não precisa colocar para fora, porque se só coloca para fora é o que é imperfeito, não é verdade? O que não aproveita para o corpo. Lá eu creio que a gente vai comer, tudo vai para aproveitar para o corpo. Então, não vai ter necessidade de colocar para fora. Não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, o senhor pode afirmar isso, irmãos? São conjecturas, mas a Bíblia leva a gente a crer isso. Se Jesus ressuscita com um corpo que pode ser tocado, que pode ser sentido, que come, ele comeu, então, e diz que nós vamos ser semelhantes a ele, o que você pensa então? Eu penso que sim, que nós vamos ter um corpo também, e aí nós não vamos ser fantasminha vivendo numa nuvem não, não vai ser ninguém Gasparzinho lá na nuvem, pulando de nuvenzinha e nuvenzinha não, nós vamos ter corpo, nós vamos viver, irmãos, viver uma vida muito melhor do que nós vivemos aqui. Sabe por quê? Porque nós não vamos ter doença, nós não vamos ter queda de cabelo, por isso? Não vai ter sobrepeso, não vai precisar fazer dieta. Imagina você poder comer tudo o que você quiser comer, sem consciência de pecado, sem arrependimento. Meu Pai do céu, eu fico pensando no camarão lá do céu, deve ser um negócio doido. Bom, continuando, Mateus capítulo 1, 17, então veja bem, olha que coisa tremenda, de sorte, versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Seria isso coincidência? Seria isso coincidência? Ou há um propósito nisso? Sabe, irmãos, é lógico que o propósito disso total disso não é bem claro, mas Deus determinou tempos. Se Deus determinou tempos para as gerações até a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, Ele também determinou tempos para as gerações até a volta de Cristo. Eu sei que por causa disso, tem gente que tenta calcular quando é que Jesus vai voltar. A Bíblia fala que a gente não precisa fazer isso, a gente não precisa ficar preocupado com isso, com a data da volta. Deus reservou para a sua própria autoridade. O que a gente precisa realmente fazer é desejar a volta de Jesus, estar pronto, estar preparado, crendo que o Senhor vai receber a cada um de nós nas nuvens. Eu estava pensando sobre isso esse dia, até falei com Simone sobre isso, e estava pensando, falando assim, meu Deus, vai ser um desespero muito grande, para quem ficar. Vai ser um desespero muito grande. As novelas tentam retratar, tem os filmes aí que tentam retratar o arrebatamento, mas a verdade é que eu creio que não será possível retratar aquele dia, nunca. Porque imagina o arrependimento das pessoas que passavam, tinha uma igreja do lado da sua casa, e ela passava em frente da igreja e até fazia chacota com a igreja, falava assim, esses crentes bobos ficam dando dinheiro para pastor, e passava, ou até xingava. Aí o que acontece? Teve uma pandemia, e a situação colocou a igreja não só na sua rua, do lado da sua casa, mas colocou dentro da sua casa a igreja, através do quê? Através da internet. Você abre o celular, aparece lá, Ministério Quer Internacional. Aí você fala, sai fora. Não vê isso nada, eu vou ver a piada. E você faz isso. Aí um belo dia, que você está menos esperando, simplesmente as pessoas desaparecem. Era verdade. Era verdade.
Por que ninguém me disse que era verdade? Hã? Ninguém te disse que era verdade? Como que ninguém te disse que era verdade? Foi para dentro, sabe, irmãos, a graça de Deus é maravilhosa, mas cada vez os homens estão se tornando indesculpáveis. Por quê? Porque não está dentro, está na sua mão, a salvação está na sua mão, você está ouvindo ali a palavra, é a sua oportunidade de crer em Jesus, é a sua oportunidade de abrir o coração para Jesus, mas você se nega, simplesmente se nega. Mas naquele dia, infelizmente, será grande o sofrimento para muitas pessoas. É por isso que nós pregamos a graça de Deus, porque nós queremos reduzir esse número de decepcionados, se possível a zero. Mas eu sei que é a escolha de cada um. E infelizmente a gente não pode escolher pelas pessoas. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, esse desposada quer dizer prometida, né? Ela estava prometida, já estava tudo arranjado ali, que eles iriam se casar, iam ser um casal, mas ainda não se juntaram, ainda não tinha acontecido cerimônia de casamento, nada disso. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Graças a Deus que existem homens como José, né? Se fosse hoje, o camarada ia logo fazer um vídeo, falar, essa aí, ó, foi a sem vergonha, que me traiu, ó, e está aí com filho de outro na barriga. Já viu isso? As pessoas fazem isso? Mas a Bíblia diz que aquele que esconde, né? Não é esconder, mas que ele evita o escândalo, isso é coisa de gente justa, de gente correta. Aleluia. Vê como que os princípios são todos invertidos hoje? Quando alguém vai lá e coloca uma coisa, o pessoal fala, é isso mesmo, tem que colocar mesmo, tem que denunciar esse pessoal mesmo, tem que fazer isso mesmo. Mas a Bíblia diz que aquele que evita o escândalo, essa é a pessoa correta. Paulo fala assim, olha, sofre o dano, mas não envergonha o nome de Cristo. Porque quando vem um escândalo, irmãos, é o nome de Jesus que é envergonhado, não é o nosso não. Então, eu entendo que a pessoa foi lesada, foi aquilo todo, mas Paulo sofre o dano. Olha, o Senhor é minha justiça, Deus vai fazer o que tiver que fazer com essa pessoa, mas eu não vou para a internet botar. Já viu hoje como que as pessoas falam, pastor traiu, pastor roubou, igreja que fez isso, igreja que fez aquilo, todo mundo coloca, e no final ainda aparece um monte de crente, fala, tem que colocar mesmo, tem que denunciar mesmo, não tem que fazer nada disso. Todas essas pessoas que falam isso não leem a Bíblia, e se leem errado. Lê errado. Porque o correto não é isso. Teve problema? Trata lá dentro da igreja. Resolve lá, vai ser punido quem tiver que ser punido, louvado quem tiver que ser louvado, e acabou. Mas qual direito tem do ímpio se intrometer nos assuntos da casa de Deus? Isso está totalmente errado, irmãos. E eu vou continuar dizendo que isso está errado para o resto da vida. Enquanto as pessoas vão falar, está errado, está errado, está errado. Ah, mas está errado. Resolve, se é caso de cadeia, prende, a polícia vai averiguar, isso lá, mas está errado. Eu, como crente, não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque isso denigre o nome de Jesus. É por isso que as pessoas que não servem a Deus blasfemam de Deus. Então isso está errado. Eu falo isso porque, irmãos, todos nós temos redes sociais, e cada um é livre para usar a sua rede social do jeito que quiser. A rede social é sua, não é verdade? Mas eu quero que você saiba exatamente o que eu penso a respeito disso. Errado. O problema da igreja é para ser resolvido dentro da igreja. Procura lá as pessoas que são envolvidas, resolve lá, tem que excluir, faz o que tiver que fazer. Agora,
ir para a internet para colocar e para tornar o negócio público, e quanta gente está ganhando dinheiro em cima disso. Que vai lá, as pessoas gostam de escândalo, né? As pessoas gostam de escândalo. Irmão, estou aqui para contar uma bênção. Olha, eu estava orando, eu não tinha dinheiro nenhum, Deus me abençoou, consegui o dinheiro para comprar um carrinho lá em casa. Chato. Ninguém está interessado nisso. Verdade? Irmão, vocês têm que saber o que o pastor fulano fez, e isso e aquilo outro. Ó. Um monte de gente querendo saber, um monte de gente querendo saber, um monte de gente interessada. Irmãos, tem que acabar, em nome de Jesus. Eu acredito que vai chegar uma época que essas coisas vão acabar, sabe por quê? Porque houve uma época, lembra disso? Tem um ou outro que ainda faz isso, mas é um número muito pequeno, né? Estou indo para a cozinha pegar água. Estou indo lá de fora de colocar o lixo. Estou indo comer isso aqui. Estou indo assistir a televisão. Estou indo dormir. Tinha gente que fazia isso o tempo todo. Enchia a paciência da gente. Isso deu uma parada. As pessoas não estão, parece que já pararam de fazer isso. Tem um outro que ainda insiste, mas deu uma parada. Eu acredito também que com o tempo as pessoas vão começar a ficar mais maduras e vão começar a não dar mais ibope para esse tipo de coisa, irmãos. Porque realmente não merece o nosso ibope. Bom, o nascimento de Jesus foi isso. E José, como era justo e não queria infamar, ele intentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E projetando ele isto, pensando, né? Eis que o Senhor em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja bem, aquilo que José achava que ia ser vergonha, na verdade era a maior glória de Israel, era a maior glória para o mundo inteiro. Aleluia. Sabe, nós podemos estar errados. José estava errado, estava pensando: poxa, eu vou sair dessa porque isso aí é uma furada, mas não. Irmãos, existem situações que para nós aparentemente são situações de vergonha, e que Deus na verdade quer manifestar a glória dele. Sabe, é por isso que ficar expondo, se a minha vida está nas mãos de Deus, mesmo as minhas situações de vergonha, Deus vai usar para trazer glória para o nome dele. Eu tenho que crer nisso, senão eu saio fazendo qualquer coisa aí, irmãos. Se eu vou brigar com todo mundo, começar a brigar, não, querido, olha só, a sua justiça é o Senhor. Se você está numa situação de vergonha, calma, porque Deus vai fazer isso virar para a glória dele. Olha, o anjo falou: não fica com medo não fica pensando que ela fez alguma coisa errada, não. Tira isso da sua cabeça. Por quê? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo, e você vai chamar o nome da criança de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sabe, o povo de Israel esperava que Jesus salvaria o povo dos seus inimigos, mas o inimigo maior do povo de Israel, que eles não imaginavam, era o pecado. Jesus veio salvar eles dos seus pecados. Sabe, tem muita gente que acha que os seus inimigos, que o diabo, que isso e aquilo outro. O seu problema não é o diabo, o seu problema é o pecado. Mas o diabo faz muita coisa. O seu problema é o pecado. Sem pecado, o diabo não tem base legal para te acusar nem te atacar. Você sabia que Satanás, desculpe os advogados, não é xingando os advogados não, mas Satanás é como um advogado, né? Um advogado de acusação. Ele é um promotor. E ele vai acusar na base legal, ele não pode acusar na ilegalidade, embora ele tente fazer isso, com os incautos. Já viu por que você precisa de um advogado?
Porque lá no meio do processo tem tantos detalhes que a pessoa comum não sabe. E o advogado já sabe como é que a coisa funciona. Se você for sozinho e tentar se defender, você vai ser enrolado. Porque você não sabe, mas o advogado já sabe aonde pode dar problema, sabe até onde pode ir. Já viu que todo acusador, diante de um advogado, ele segura a onda? Quando ele está só com o réu, ele parte para cima, mas se tem um advogado, ele já, até na interrogatório da polícia, né? Já viu em filme? O investigador chega, como é que você fez isso, que não sei o que, bate na mesa, sei lá. Aí chega o advogado, ele, senta. Olha, o meu cliente não vai falar nada. Aí, não, ele pode ir para casa, muda tudo. Então Satanás, ele é acusador, ele vai acusar e ele vai tentar usar a lei para nos acusar. Mas nós temos um advogado. Então, quando eu creio em Jesus, esse advogado, ele tira a minha culpa. Se ele tira a minha culpa, se ele me torna inocente, o meu acusador não tem mais com o que me acusar. Então, a investida de Satanás perde o efeito. Então, qual é o nosso problema? O pecado, a culpa. Sem pecado e sem culpa, o acusador não tem do que acusar. E lá em Apocalipse diz que ele é o acusador dos irmãos. Esse é o papel dele. Ele é o acusador dos irmãos. Pastor, tudo muito ótimo, tudo muito bem, mas o problema é que a gente tem pecado, é que a gente peca. Esse é o que é o problema. Sim, isso seria problema se você não estivesse coberto pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus, não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a Bíblia. Todos aqueles que creem em Jesus têm o perdão dos pecados, de todos os pecados. Todos os pecados, é garantido o perdão dos pecados. Aleluia! Agora não há mais condenação, diz a Bíblia. Então é por isso, Jesus veio salvar o povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Mateus escreve tudo isso, e ele vem concluindo, falando, olha, isso tudo aí aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. O profeta disse: alguém já viu uma virgem conceber? Isso não tem como, só se for a inseminação artificial, né? Mas não tem como uma virgem conceber, porque para que haja a concepção, tem que ter a interação de um homem. Então, se não tem a interação de um homem, se a moça é virgem, se nunca teve um relacionamento sexual, e essa era a situação de Maria, ela nunca tinha conhecido homem nenhum. Mas esse era o sinal do Emanuel. A virgem ia conceber. Isso parecia uma coisa sem sentido. Olha, o sinal vai ser isso: a virgem vai conceber. Mas como é que vai ser isso? Como que é possível isso? De que forma? A virgem vai conceber, vai dar à luz a um filho, e o nome dele vai ser Emanuel. Por quê? Porque é Deus com os homens, Deus conosco, Deus entre nós. Não Deus lá no Sinai, não Deus lá no céu, não Deus distante, mas Deus com os homens. É Deus coabitando com os homens. Aleluia! Versículo 24. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. José continua surpreendendo aqui. Por quê? Porque José sabia, ele agora foi informado pelo anjo do Senhor, que o que Maria concebeu era do Espírito Santo. José sabia, mas a família dele não sabia, a família dela não sabia, as famílias em volta não sabiam. Então como é que pode isso?
provavelmente alguém ia falar assim: tudo bem, Deus, mas quem vai acreditar nisso? Que o que ela teve foi do Espírito Santo. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? E aí eu digo para você: olha, se você está muito preocupado com o que as pessoas acham, você está destinado a uma vida muito infeliz. Agora, se você se liga naquilo que Deus fala, o que Deus fala é muito mais importante do que as pessoas acham. Eu acho que você está perdendo seu tempo. Isso é o que você acha, mas Deus me disse diferente. Deus falou para eu fazer isso, isso e isso. Eu acho que isso não vai dar certo aí que você está fazendo, isso aí não vai dar certo. Isso é o que você acha, mas o que Deus me falou é isso. Imagina Noé construindo a arca e as pessoas falando assim: velho maluco, velho doido, nunca nem viu chuva, o que ele está fazendo isso aí? Isso é o que vocês acham, mas Deus me mandou construir a arca. Sabe, irmãos, homens e mulheres ao longo da Bíblia, o tempo todo eles escolheram obedecer a Deus, mesmo passando por situações de ridículo, situações vexamosas, eles escolheram obedecer a Deus, porque o que as pessoas acham não interessa, o que interessa é o que Deus falou comigo. Aleluia. E aí ele recebeu a sua mulher, e diz o texto que ele não conheceu até que deu à luz seu filho. E esse conhecer aqui, no sentido bíblico, é ter relações sexuais. Ele não teve relações sexuais com Maria enquanto o menino não nasceu. Aqui está, até que o menino nasceu. Isso quer dizer que depois ele teve. Há toda uma questão, depois mais para frente a gente vai ver, de que Maria ficou virgem para o resto da vida, que nunca, isso não é o que a Bíblia diz, né? Não estou aqui para ofender ninguém, eu sei que esse negócio de Maria é uma coisa muito sensível, tem gente que fica ofendido, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que até que o menino nasceu, ele não teve. Isso está implícito que depois que o menino nasceu, eles viveram uma vida normal. E tem outros filhos. Embora alguém diga: não, era primo, não tem nenhum indício, nenhuma comprovação bíblica de que era primo de Jesus. E a gente tem até escritores bíblicos, que é Tiago e Judas, que eram irmãos de Jesus e que escrevem livros também. Então, fica muito claro isso. Glória a Deus. Acabou o capítulo 1. Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveite, quem tem costume de fazer anotação, faça anotação, porque nós vamos prosseguir, tem muito mais coisas em Mateus que, olha, vai abrir muito o nosso entendimento.